Naquela noite de segunda-feira, a casa de Jack e Lauren era um refúgio de silêncio, uma tranquilidade que se derramava por cada canto como uma paz temporária. As crianças já dormiam, e o casal, depois de mais um dia comum, entregava-se às suas rotinas pessoais. Jack, recostado na cama, mergulhava num romance de mistério, absorvido pelas nuances de uma trama intrigante. Lauren, do outro lado do quarto, concentrava-se no ecrã do seu portátil, aprimorando os detalhes de um artigo sobre estratégias de marketing digital. Era apenas mais uma noite, igual a tantas outras, onde cada um se focava nas suas próprias atividades, e o conforto da rotina trazia uma sensação de segurança. Mas algo, naquela noite, inquietava o coração de Jack. Ele começou a notar que a sua mulher parecia estranhamente distante, como se um abismo invisível se tivesse formado entre eles, crescendo silenciosamente ao longo do tempo. O silêncio que antes era reconfortante, agora parecia pesado, carregado de um peso invisível que ele não conseguia definir, mas que o puxava para uma sensação de desconforto. Ele olhou para Lauren, que mantinha os olhos fixos no ecrã, os dedos a dançar sobre o teclado, mas com um olhar quase ausente, como se a sua mente estivesse noutro lugar. A imagem dela, tão presente e ao mesmo tempo tão distante, perturbou-o profundamente. Ele sabia que algo estava errado. A intuição de Jack, geralmente subtil, era agora um grito interno que o impelia a questionar. E então, num impulso que não conseguiu controlar, fechou o livro e, sem qualquer preâmbulo, fez a pergunta que lhe queimava a mente. As palavras escaparam-lhe quase sem pensar. Lauren, estás a ver outra pessoa? A pergunta direta e crua rasgou o silêncio do quarto como o fio de uma navalha. O rosto de Lauren empalideceu. Ela hesitou por um instante longo o suficiente para que ele soubesse a resposta antes mesmo de ela dizer uma palavra. A sua expressão era uma mistura de surpresa e culpa, uma reação que ele jamais esperaria ver na mulher com quem partilhava a vida e tantos anos de história. Lauren abriu a boca, mas as palavras não saíram de imediato. Desviou o olhar, os ombros caíram, e naquele momento Jack soube, com uma certeza dolorosa, que o seu receio era real. Lauren respirou fundo e, com a voz a tremer, confessou. Admitiu que se tinha envolvido emocionalmente com outra pessoa. Tentou justificar-se, dizendo que era uma ligação superficial, algo sem importância, como se isso pudesse amenizar a dor que Jack sentia. Mas cada palavra que ela proferia parecia aprofundar a ferida, tornando o momento ainda mais intenso e difícil de suportar. A ideia de que alguém, por mais superficial que fosse, tivesse cruzado as fronteiras da relação deles era algo que ele nunca poderia ter imaginado. O quarto, antes acolhedor, tornou-se sufocante. A atmosfera pacífica transformou-se numa tensão quase palpável, onde cada silêncio entre as palavras de Lauren pesava toneladas. Jack permaneceu calado, a tentar absorver o que acabara de ouvir, o olhar perdido, enquanto uma torrente de emoções lhe inundava a mente. Incredulidade, raiva, tristeza, tudo se misturava de forma caótica. Sentiu o chão a desmoronar-se sob os seus pés, como se os alicerces da sua vida estivessem a rachar de forma irreversível. Era como se uma parte de si, a mais inocente e confiante, estivesse a ser arrancada sem piedade. Sem dizer mais nada, Jack levantou-se. A sua respiração era pesada e lenta, como se cada movimento exigisse um esforço enorme. Olhou profundamente nos olhos de Lauren, e a dor no seu olhar era evidente. Pediu, num tom baixo mas firme, que ela começasse a dormir no quarto de hóspedes. Não era um pedido movido pela raiva ou pela vingança, mas um grito silencioso de autoproteção, uma tentativa de criar uma barreira entre si e a dor que o consumia.
Nos dias que se seguiram, a casa tornou-se um lugar diferente. Um silêncio denso e pesado pairava nos corredores e nas divisões, criando uma atmosfera de distância e desconforto. Lauren, agora instalada no quarto de hóspedes, sentia o vazio de um lar que já não a acolhia da mesma forma. As palavras de Jack ainda ecoavam na sua mente. E a realidade da sua escolha estava gravada na expressão fria dele, que parecia evitá-la sempre que possível. Era uma dor que ela não esperava sentir, uma dor mais aguda que a própria culpa, nascida do abismo que ela mesma criara entre eles. Numa tentativa de reconciliação e talvez de redenção, Lauren planeou algo especial para Jack. A decisão surgiu numa noite em que estava sozinha na cozinha, a remexer numa gaveta onde guardava receitas antigas. Tirou um caderno velho e gasto e folheou as suas páginas, lembrando-se dos momentos que partilharam à volta da comida, dos jantares improvisados, das surpresas culinárias que costumava fazer-lhe nos aniversários e datas especiais. Desta vez, queria resgatar um pouco dessa conexão, na esperança de que ele, de alguma forma, visse que ela estava disposta a lutar pelo que tinham perdido. Determinada, passou horas a planear e a preparar um jantar especial, um prato que ela sabia ser um dos favoritos de Jack. O aroma da comida começou lentamente a encher a cozinha, envolvendo o espaço num conforto quente e familiar. Lauren preparou cada detalhe com esmero, escolhendo uma música de fundo suave, acendendo velas para criar um ambiente mais íntimo e arrumando a mesa com cuidado, tal como fazia nos primeiros anos do casamento. Tentava mostrar, em cada pormenor, o quanto desejava que as coisas voltassem ao normal, que aquele simples jantar pudesse ser um ponto de partida para se reconectarem. Quando Jack chegou, encontrou-a à mesma hora de sempre, com uma expressão cansada, mas a visão da mesa fê-lo parar. Por um breve instante, pareceu a Lauren ver um brilho de surpresa, talvez até de nostalgia, nos seus olhos. Mas o momento foi fugaz. Ao sentar-se à mesa, Jack olhou para Lauren com uma expressão vazia, que ela não conseguiu decifrar. Sentiu um arrepio na espinha, um sinal de que as coisas poderiam não ser como imaginava, mas não deixou que o desconforto a detivesse. Enquanto servia o prato cuidadosamente empratado, tentou sorrir, procurando transmitir algum calor. No entanto, quando ele pegou na taça de vinho que ela lhe servira e, sem hesitar, derramou o líquido escuro e denso sobre a comida que ela preparara com tanto esmero, o som do vinho a colidir com o prato foi como o estilhaçar de algo dentro dela. Lauren ficou paralisada, o coração a bater descontroladamente enquanto olhava para a cena à sua frente. Era como se cada gota derramada representasse a dor que Jack sentia. Uma dor que ele guardara em silêncio, agora expressa através daquele gesto mudo e cruel. Sem dizer uma palavra, ele olhou para ela como se expressasse tudo o que sentia, sem precisar de explicações e, em seguida, levantou-se, deixando-a sozinha na sala de jantar, rodeada pelo aroma de um jantar arruinado. Aquela noite foi um ponto de viragem para Lauren. Passou minutos intermináveis sentada, a olhar para o prato encharcado, a questionar-se como as coisas tinham chegado àquele ponto. Como uma única escolha tinha destruído algo tão precioso. A partir daquela noite, Lauren compreendeu que precisava de fazer mais do que gestos simbólicos. Sabia que era necessário um corte definitivo, com tudo o que a levara àquele erro. Colin, o homem com quem se envolvera, ainda fazia parte do seu ambiente de trabalho. E, embora o caso tivesse terminado, a sombra da relação deles ainda pairava. Sempre que passava por ele no corredor, sentia um peso no peito, uma mistura de culpa e vergonha, como se a presença dele mantivesse a ferida entre ela e Jack aberta. Não bastava evitá-lo nas pausas ou desviar o olhar. Lauren percebeu que, para tentar verdadeiramente restaurar a confiança que quebrara, precisava de se afastar completamente. Decidiu, então,
pedir uma transferência para outro departamento. A ideia de mudar de equipa e distanciar-se de Colin era uma forma de apagar os vestígios do erro que cometera. Abordou o seu supervisor e, após uma conversa sincera, explicou que precisava de uma mudança. Não deu detalhes sobre os seus motivos, mas as suas palavras carregavam a urgência de quem tenta remediar um deslize. Após alguns dias de espera, o seu pedido foi aprovado e Lauren foi transferida para uma área diferente na empresa, onde não voltaria a encontrar Colin. Sentiu-se aliviada por saber que não se cruzaria mais com ele nos corredores, e aos poucos percebeu que essa distância era necessária, não só para ela, mas para qualquer hipótese de cura entre ela e Jack. Mesmo com este recomeço no trabalho, a distância emocional entre Lauren e Jack permanecia tão vasta e dolorosa como antes. Ele tinha se fechado, como se uma muralha invisível o separasse de tudo o que vinha dela. Havia dias em que Jack passava por ela, em casa, sem sequer levantar o olhar. Um silêncio que a magoava mais do que qualquer discussão. Lauren compreendia que a presença de Colin fora uma das feridas mais profundas na confiança de Jack. E, mesmo tendo terminado o caso, não podia anular o impacto que causara. Sabia que a traição não era algo que desaparecesse com um simples pedido de desculpas, mas cada olhar vazio de Jack, cada silêncio doloroso, reforçava o quão sozinha ela estava na tentativa de se agarrar a algo que talvez já estivesse perdido. Ainda assim, Lauren acreditava que havia esperança. Num último esforço, sugeriu que tentassem terapia de casal. Não foi uma proposta fácil, sabia que Jack não era alguém aberto a esse tipo de métodos. Mas, surpreendentemente, ele concordou. Naquela tarde, sentados em frente à terapeuta, Lauren sentiu-se exposta, como se as suas emoções estivessem em carne viva. Abriu o coração, tentando explicar a dor e o arrependimento, que a consumiam todos os dias, o vazio que sentia ao ver o que tinham perdido. A terapeuta ouvia pacientemente enquanto Lauren falava, o seu olhar compreensivo mais firme, como alguém que sabia que precisaria de tocar nos pontos mais sensíveis para que uma verdadeira transformação acontecesse. Mas quando chegou a vez de Jack, o que ele disse atingiu Lauren como um soco. Ele falou sobre a dor de ser traído, o sentimento de abandono, a forma como a confiança que um dia sentira se tinha estilhaçado. Cada palavra de Jack era uma verdade dolorosa que Lauren tinha de enfrentar. Ele foi claro ao dizer que, para ele, a confiança não se recuperava com palavras ou gestos. A traição criara uma ferida tão profunda que, para ele, era impossível de ignorar. Jack confessou que o que tinham agora era apenas uma sombra do que um dia foram, e que, embora quisesse que as coisas mudassem, não tinha a certeza se conseguiria perdoar ou se a dor algum dia desapareceria. Quando saíram do consultório, o peso da realidade abateu-se sobre eles como uma nuvem densa. Lauren percebeu que palavras de arrependimento e tentativas de reconciliação talvez nunca fossem suficientes para restaurar o que tinham perdido. Caminharam de volta para casa em silêncio, lado a lado, mas sentindo-se a quilômetros de distância. Com o passar dos dias, Lauren começou a sentir o impacto esmagador daquela sessão de terapia. O que antes parecia uma ferida aberta e dolorosa, agora tornava-se uma cicatriz profunda e silenciosa. Ela e Jack viviam sob o mesmo teto, partilhavam os mesmos espaços, mas as suas rotinas diárias tornaram-se quase automáticas, como se fossem apenas estranhos a coexistir para manter uma falsa normalidade para os filhos. Ela tentava ser a mãe atenta e presente, participando nas atividades e eventos escolares, enquanto Jack mantinha o seu papel de pai, dedicado e incansável. Para as crianças, talvez a família parecesse intacta, mas para Lauren, cada dia era um amargo lembrete do abismo que se formara entre eles. A distância emocional era um peso constante.
Por vezes, Lauren dava por si a observar Jack, a tentar captar qualquer sinal de proximidade, qualquer vislumbre do homem com quem partilhara tantos anos. Mas o olhar dele, mesmo quando se cruzava com o dela por um instante, era frio e vazio, como se olhasse através dela, sem a ver verdadeiramente. As noites solitárias no quarto de hóspedes tornaram-se um ritual doloroso, e o eco do silêncio entre eles tornava-se ensurdecedor, sufocante. Sentada sozinha no escuro, Lauren revivia cada momento, cada escolha que a levara até ali. Havia noites em que fechava os olhos e se lembrava das vezes em que riam juntos, das conversas que se estendiam pela madrugada, dos momentos simples, mas cheios de calor, que agora pareciam pertencer a outra vida. E apesar de todos os seus esforços, Lauren começou a perceber que talvez houvesse algo que ela não pudesse mudar. Jack estava irremediavelmente magoado, e a ligação entre eles era agora tão frágil que, por vezes, parecia que nada poderia restaurar o que tinham perdido. A rotina tornara-se uma fachada. Para os amigos, a família e até para os filhos, tudo parecia seguir o seu curso normal, mas entre eles tudo era frágil, uma casca vazia. No meio disto, algo novo começou a surgir. Lauren notou que Jack começara a sair de casa com mais frequência. Não dizia para onde ia, nem por quê, mas voltava sempre a uma hora em que as crianças já estavam a dormir. Era como se estivesse a construir um refúgio lá fora, um lugar onde pudesse respirar longe da dor que a casa lhe causava. E então, numa noite em que ele chegou mais tarde do que o habitual, Lauren viu algo que lhe partiu o coração. Quando entrou, Jack tinha um brilho suave nos olhos, uma luz que ela não via há muito tempo. Passou por ela, cumprimentando-a com um leve aceno de cabeça, como quem cumprimenta um conhecido e não alguém com quem partilhou uma vida. Naquela noite, Lauren soube, sem que ninguém precisasse de lhe dizer, que outra pessoa estava a devolver aquele brilho aos olhos de Jack. Alguém que preenchia o espaço vazio que ela deixara, alguém que não era ela. Ao deitar-se, envolta no frio do quarto de hóspedes, Lauren foi invadida por um sentimento amargo e, ao mesmo tempo, por um doloroso reconhecimento da sua própria responsabilidade. Os dias passaram e a distância entre Jack e Lauren tornou-se uma presença quase palpável na casa, um silêncio tácito que ambos mantinham, talvez por falta de escolha ou talvez para evitar que tudo desmoronasse de vez. A rotina deles parecia agora ensaiada. Jack acordava cedo, preparava o pequeno almoço para as crianças, ajudava com o material escolar e, após trocas mínimas de palavras, saía para o trabalho. Lauren fazia o possível para preencher os espaços que ele deixava, mas cada movimento de ambos era cuidadoso, como se qualquer passo em falso pudesse fazer colapsar o frágil equilíbrio entre eles. Viviam como dois estranhos, forçados a partilhar a mesma casa por uma razão maior. Os filhos, quando estavam todos juntos, faziam esforços visíveis para demonstrar normalidade, sorrindo em momentos específicos e trocando frases breves e ensaiadas para evitar perguntas. Nos eventos da escola, ainda se sentavam lado a lado, mas as conversas que antes eram cheias de orgulho e entusiasmo pelos feitos das crianças eram agora breves e funcionais, com o mínimo de emoção. Cada fotografia tirada, cada vídeo gravado, era como um registro silencioso da fachada de uma família unida que já não existia. Com o tempo, no entanto, Lauren começou a notar pequenos sinais de mudança. Jack estava cada vez mais ausente. As suas saídas tornaram-se mais frequentes e, em casa, parecia envolver-se noutras atividades que não a incluíam. Ela sabia, no fundo, que as coisas estavam a mudar, mas nunca se atreveu a confrontá-lo diretamente. Era como se evitasse encarar a verdade que se desenrolava à sua frente, como se, ao ignorá-la, pudesse fingir que as feridas entre eles
ainda podiam sarar. E embora soubesse que a distância entre eles crescia, Lauren agarrava-se à esperança de que talvez, com o tempo, ele a pudesse perdoar. Mas numa tarde de sábado, quando levou os filhos ao parque, a realidade atingiu-a como um golpe. Jack chegou para se encontrar com eles passadas algumas horas, e para sua surpresa, não estava sozinho. Ao seu lado estava uma mulher de ar sereno, cabelos soltos ao vento, com um sorriso gentil, algo que Lauren não via no rosto dele há meses. Jack apresentou-a casualmente como Amanda, uma amiga, e Lauren percebeu que aquela apresentação não era apenas para as crianças, era também para ela. Sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha enquanto observava a interação entre eles. Havia uma leveza, uma naturalidade despretensiosa, como se estivessem simplesmente à vontade um com o outro. As crianças inocentes e alheias à tensão que Lauren sentia aceitaram a presença de Amanda sem questionar, interagindo com ela com a mesma naturalidade com que o fariam com um membro da família. Enquanto observava os três, Jack, Amanda e os filhos, Lauren sentiu-se como uma espectadora da sua própria vida, a testemunhar uma cena que deveria ser sua. Cada riso de Jack, ao lado de Amanda, era uma ferida que se abria ainda mais. A dor daquela visão era quase física, algo que a fazia querer afastar-se, mas que, ao mesmo tempo, a paralisava. O medo de que Jack tivesse encontrado consolo noutra pessoa, alguém que lhe devolvia a luz que ela destruíra, era avassalador. E, ao mesmo tempo, a verdade que andava a evitar estava ali, clara, à sua frente. Jack estava a seguir em frente e ela estava a ser deixada para trás. No caminho para casa, o silêncio entre eles era ensurdecedor. Lauren tentou não demonstrar a dor que sentia, forçando-se a sorrir e a conversar com os filhos como se tudo estivesse normal, mas cada palavra parecia uma luta. E quando as crianças finalmente se deitaram, deu por si sozinha, sentada na sala às escuras, a tentar processar tudo o que acontecera. O vazio que a rodeava não se comparava a nada que já sentira. A constatação de que aquele poderia ser o início de um novo capítulo na vida de Jack, um capítulo que não a incluía, era devastadora. Ali sentada, envolta na escuridão e no silêncio, Lauren finalmente compreendeu que talvez estivesse a enfrentar as consequências das suas escolhas. Naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes, Lauren foi invadida por uma onda de memórias. Lembrou-se de todas as noites que passara ao lado de Jack, a conversar sobre os planos que tinham, as pequenas vitórias do dia a dia e até as dificuldades que enfrentaram juntos. Os risos, os momentos em que ele a olhava com um carinho profundo, as noites em que a abraçava até adormecerem. Esses momentos pareciam agora pertencer a um passado distante, como páginas amareladas de um livro que deixara de lado. Mas agora havia Amanda. O nome dela ecoava na mente de Lauren como uma presença indesejada. Uma realidade que Lauren não sabia como enfrentar. Ver Jack a sorrir com Amanda, observar a facilidade com que conversavam, o conforto que ela lhe trazia, era doloroso. Nunca imaginara que se sentiria assim, que viveria uma solidão tão profunda, mesmo morando na mesma casa que ele. Era como se lhe estivesse ali fisicamente, mas já tão distante dela em tudo o resto. Nos dias que se seguiram, Lauren fez o possível para manter uma aparência de normalidade. Ao pequeno almoço, tentava criar um ambiente leve para as crianças, iniciando conversas triviais, perguntando sobre o dia delas, tentando esconder a dor que a consumia por dentro. Mas cada vez que Jack se sentava à mesa e respondia às suas perguntas de forma breve e educada, sem qualquer vestígio da intimidade que um dia partilharam, ela sentia o coração afundar-se um pouco mais. Era como se a distância entre eles se tornasse mais evidente a cada troca silenciosa, uma linha invisível
que ninguém se atrevia a cruzar. Jack, por outro lado, parecia cada vez mais confortável com esta nova rotina. Tornara-se uma versão de si mesmo que Lauren não reconhecia. Uma versão que parecia em paz, como se tivesse finalmente encontrado um refúgio longe das feridas do passado. Continuou com as suas saídas regulares, e cada vez que ele dizia até logo ou volto em breve, Lauren sabia que ele não ia apenas a um compromisso casual, mas a momentos que não a incluíam, momentos que agora pertenciam a ele, e talvez a Amanda. Numa tarde, Lauren estava na sala quando viu uma mensagem chegar ao telemóvel de Jack, que ele deixara sobre a mesa antes de sair. O nome de Amanda apareceu no ecrã, e naquele instante, Lauren sentiu um aperto no peito. Ela sabia que não devia olhar, que era uma invasão de privacidade, mas a curiosidade, misturada com o medo de perder Jack para sempre, levou-a a pegar no telemóvel e ler a mensagem. Era um texto simples, um convite para se encontrarem num café mais tarde, mas a informalidade da mensagem, a naturalidade de quem convida uma pessoa próxima, confirmou o que Lauren já temia. Havia mais do que apenas amizade entre eles. Um arrepio percorreu-lhe a espinha ao ler aquelas poucas palavras. A sua mente começou a divagar, imaginando todas as conversas, todos os momentos que deviam ter partilhado longe dos seus olhos, todos os gestos de afeto que ela própria deixara de dar e que agora outra pessoa estava a oferecer. Era um sentimento amargo, uma mistura de arrependimento e de uma perda com a qual não sabia como lidar. Quando Jack voltou naquela noite, Lauren tentou abordá-lo. Queria conversar e entender o que se estava a passar, mas ele desviou o assunto, mantendo a conversa superficial, como sempre fazia. Ele parecia alheio ao turbilhão de emoções que ela sentia. Ou talvez estivesse a ignorá-las deliberadamente, construindo um muro à sua volta para que nada mais o pudesse alcançar. Cada vez que ela tentava aproximar-se, ele afastava-se, e cada palavra que ele respondia parecia cuidadosamente medida, para não deixar espaço para diálogos mais profundos. Naquele momento, ao vê-lo agir com tamanha indiferença fria, Lauren percebeu que o que eles tinham estava verdadeiramente a desmoronar-se. Naquela noite, depois de todos estarem a dormir, Lauren ficou sozinha na sala, imersa em pensamentos que pesavam como uma âncora. A imagem de Jack e Amanda juntos repetia-se na sua mente como um filme do qual não conseguia desviar o olhar. A dor de ver o homem que amava, o homem com quem construíra uma vida, a encontrar conforto nos braços de outra pessoa, era insuportável. E agora, sozinha com os seus pensamentos, Lauren foi forçada a confrontar algo que vinha evitando. A verdade de que, no fundo, ela era a responsável por tudo aquilo. Durante muito tempo, ignorara os sinais de desgaste na relação, assumindo sempre que Jack estaria lá, que o amor que tinham construído era indestrutível, imune a problemas e falhas humanas. Percebeu que, talvez, se tivesse deixado levar pela ilusão de que poderia ser perdoada facilmente, que as suas palavras e o seu remorso seriam suficientes para desfazer o dano. Mas agora, ao vê-lo seguir em frente com outra pessoa, Lauren compreendeu o quanto subestimara a dor de Jack e a profundidade da traição que ele sentira. Cada escolha que fez, cada pequena mentira que contou a si mesma sobre o significado do seu erro, tudo isso voltava agora para assombrar. Na sua solidão, Lauren começou a lembrar-se de como tudo tinha começado, de como ela e Jack se conheceram e do amor que partilharam ao longo dos anos. Recordou os momentos de cumplicidade, os pequenos gestos que antes pareciam insignificantes, mas que agora se sentiam como grandes memórias de um passado feliz. Os passeios de fim de semana, as gargalhadas tolas, as promessas sussurradas. Tudo isso, ela sabia agora, tinha sido frágil, precioso, algo que nunca deveria ter deixado escapar. Os dias que se seguiram
trouxeram uma série de revelações dolorosas. Lauren começou a perceber que tinha perdido mais do que apenas o amor de Jack. Tinha perdido uma parte de si mesma, uma parte que outrora julgava ser boa, digna e fiel. Cada vez que via Jack com Amanda, ou ouvia a maneira gentil como ele falava com os filhos, sentia-se como uma estranha, uma intrusa, numa vida que, ironicamente, ela própria destruíra. A culpa era um peso constante, um lembrete persistente das suas próprias falhas, e ela começou a entender que não bastava apenas querer o perdão de Jack. Precisava de encontrar uma maneira de se perdoar a si mesma também. Numa noite de confissão silenciosa, sentada no escuro, Lauren finalmente enfrentou a realidade de que Jack já não era seu. A presença de Amanda era a prova clara de que ele encontrara uma forma de seguir em frente, uma nova âncora que o firmava e, de alguma forma, o ajudava a curar as feridas que ela causara. Ele estava a reconstruir a sua vida, um passo de cada vez, enquanto ela permanecia congelada, presa no passado, no seu erro, no seu arrependimento. Naquela última noite, sentada sozinha no quarto de hóspedes, Lauren finalmente compreendeu que não havia mais nada que pudesse fazer. Sentiu o peso absoluto das consequências das suas escolhas, como uma onda que a submergia por completo. Cada tentativa de reconquistar Jack, cada gesto ou palavra, cada esforço, dissipara-se ao encontrar uma barreira impenetrável. O coração de Jack já não esperava por ela. Ao longo das semanas, ela agarrara-se a uma esperança frágil, nutrindo a ideia de que, com o tempo, as coisas poderiam voltar ao normal. Mas agora, com o silêncio à sua volta e a ausência definitiva entre eles, percebeu que tudo o que construíram ao longo de anos juntos estava verdadeiramente perdido. Na manhã seguinte, Jack quebrou o silêncio. Chamou-a para uma conversa na sala com um tom calmo, mas firme, uma espécie de serenidade que Lauren nunca lhe vira antes. Sentaram-se no sofá, um de frente para o outro, mas a distância entre eles parecia muito maior do que alguns centímetros. Ele olhou-a nos olhos, e nesse olhar, Lauren viu uma compaixão triste, uma espécie de perdão que não estava ali para restaurar o casamento, mas para libertar ambos. Com uma voz baixa e controlada, Jack começou a falar. Expressou toda a dor que sentira desde o dia em que descobriu a traição, a luta interna que enfrentara para tentar perdoá-la e, ao mesmo tempo, encontrar uma forma de seguir em frente. Explicou que a presença de Amanda na sua vida não era apenas uma distração, mas uma nova oportunidade de construir algo que perdera. Jack disse que, apesar de tudo, não guardava rancor e que, no fundo, desejava que Lauren encontrasse uma forma de seguir em frente, de encontrar a paz, mesmo que isso significasse seguir um caminho separado do seu. Lauren ouviu em silêncio, cada palavra dele a perfurar-lhe a alma. Era doloroso, mas ela sabia que aquele momento era uma despedida, um adeus final ao que um dia foram. Queria dizer tantas coisas, explicar os seus arrependimentos, os seus erros, as suas tentativas de reparar o que quebrara, mas ao mesmo tempo sabia que nenhuma palavra poderia mudar o que já estava claro entre eles. Não havia mais espaço para justificações ou lamentos, apenas para a aceitação da realidade. Quando Jack terminou, houve um longo silêncio. Olharam-se, ambos cientes de que, depois daquele momento, nada mais seria como antes. Lauren sentiu uma onda de emoções: tristeza, alívio, arrependimento e, acima de tudo, uma mágoa profunda que parecia afundar-se nas partes mais ocultas do seu ser. Ela sabia que Jack não a odiava, mas também sabia que o amor que um dia partilharam se esgotara, consumido pelo peso de mentiras e erros que ela nunca poderia desfazer. Ao levantar-se para sair, Jack fez uma última coisa. Aproximou-se dela, pegou nas suas mãos e, com um sorriso triste, disse:
Espero que encontres a paz, Lauren. Eram palavras simples, mas carregadas de um profundo significado. Ele estava a deixá-la ir, a libertar-se da dor e, de certa forma, a libertá-la também. Lauren sentiu uma última lágrima escorrer pelo seu rosto enquanto o via sair, sabendo que aquele era o fim definitivo do capítulo que tinham escrito juntos. Depois que a porta se fechou, Lauren ficou sozinha na sala. O vazio ao seu redor parecia espelhar o que sentia por dentro, mas paradoxalmente havia uma espécie de clareza que nunca antes experimentara. Sabia que este momento marcava um novo começo, um começo sem Jack, sem as ilusões que a mantiveram presa ao passado. E enquanto absorvia esta nova realidade, compreendeu que, de certa forma, aquele adeus fora o maior ato de amor que Jack lhe poderia ter dado. O amor de a deixar ir, para que ambos pudessem, finalmente encontrar um caminho que os levasse à verdadeira paz. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!